Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, primeiramente queria vir agradecer por estar aí neste quarto dia de leitura da Palavra do Senhor, nesse propósito de ler o Novo Testamento em 90 dias. Vamos nessa, vamos embora, não vamos deixar nada abalar nós não, que nós só comendo Bíblia, vamos nessa, tá bom? Bom, primeiramente queria orar por vocês, tá? Se você pudesse fechar seus olhos, curvar sua fronte. Pai, eu venho agradecer pela vida de cada um aqui, Senhor, porque o Senhor acordou mais um aqui, Senhor, cada dia mais, Senhor, mostrando a Tua glória, Senhor, mostrando que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, Pai. Eu venho agradecer, Senhor, porque o Senhor vem cada vez sendo mais misericordioso, nos livrando de toda doença, nos livrando de todo mal. Eu peço que hoje o Senhor venha dar sabedoria aqui, que Teu Espírito Santo venha estar nos conduzindo, Senhor, nesse vídeo aqui, Pai, nesta leitura, que o Teu Espírito Santo venha estar no controle, Pai, venha estar nos dando sabedoria, abrir nosso coração, para que nós possamos pegar essa palavra, aplicar na nossa vida, pedir, agradecer ao Senhor, porque nós temos Bíblia, Senhor, porque nós temos a oportunidade de falar da Tua palavra, falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho. Eu sei que em muitos lugares nós seríamos perseguidos por fazer isso, Pai. Então eu venho te pedir sabedoria, te pedir entendimento, te pedir liderança pelo Teu Espírito Santo e te agradecer pela vida, Pai. Te agradecer pelo Teu amor, pelo que o Senhor é, Pai. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, hoje vamos ali dar início à leitura no capítulo 8 e capítulo 9 de Mateus, continuidade ali. Tá bom? Se você puder abrir sua Bíblia, no capítulo 8 de Mateus, eu vou começar aqui a leitura, tá bom? Então, o título é A Cura de um Leproso. Então começa assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai; a outro: venha, e ele vem; e ao meu servo: faça, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. E tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordar, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que é que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém poderia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: "O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo?" Ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: "Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Pois vão." E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo pediram-lhe com insistência que se retirassem da terra deles. Esse é o final do capítulo 8, e a gente pode ver aqui como Jesus cura, como Jesus age pela nossa fé, né? A gente pode ali ver, ali no versículo 2, ali no capítulo 8, que um leproso se aproxima, e aí ele fala assim: "Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar." E aí, pela fé dele, Jesus viu que ele acreditava que Jesus podia purificar ele. Então ele falou assim: "Então eu quero, então fique limpo." E a gente pode ver ali que a cura do servo de um centurião, né? Que ele chega para Jesus e fala assim: "Jesus, o meu servo ali tá na cama, tá paralítico, tá sofrendo horrivelmente." Jesus fala: "Eu vou curá-lo." Mas aquele homem fala: "Senhor, eu não sou digno que o Senhor vai na minha casa não, só dê uma ordem, só fala uma palavra da tua boca e ele será curado." E aí Jesus vê a fé dele, né? Jesus vê o tamanho da fé dele, e ele fala ali que ele nunca viu fé assim. Ali, ó, no versículo 10, ele fala: "Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa." E ele fala que a fé daquele homem é muito grande, né? Que nós precisamos ter fé como aquele homem, que a gente precisa ter fé, que Jesus fala uma palavra só e acabou, ponto final, é a palavra final. Ali, a cura da sogra de Pedro, né? Que Jesus foi, tirou a febre dela, o que ela fez? Ela foi lá depois e serviu Jesus, né? Que é como a gente tem que fazer, a gente tem que servi-lo, né? E por muitas vezes ele nos cura, nos faz tudo e nós não servimos ele, mas nós temos que servir, mesmo se ele não curar, mesmo se ele não fizer nada, nós temos que servir porque ele é Deus, pelo que ele é, pela graça dele, né? E aí tem muitas outras curas. Tem aqui que Jesus acalma o mar, que ele estava no barco com os discípulos dele, e aí chegou uma tempestade, os ventos, as águas estavam cobrindo o mar, os discípulos com medo acordaram Jesus, e ele: "Eita, seus homens de pouca fé, hein?" Falou duas palavrinhas lá, uma palavrinha, tudo parou. Os discípulos: "Nossa, você tá maluco? Que homem é esse? Que até os ventos e o mar obedecem? Glória a Deus, que homem que é! Esse é o meu Jesus, esse é o general dos generais, esse é o rei dos reis, senhor dos senhores. É esse que para o mar, para tudo com uma só palavra. Glória a Deus, aleluia." Aí depois vem esses endemoniados, vem para cima dele, aí os demônios falam: "Oh, o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio nos atormentar antes do tempo? Se, por favor, deixa que a gente vai para aqueles porcos lá." Jesus fala: "Então vai." Os demônios picaram mula, saíram fora, foram para os porcos. E as pessoas ficaram admiradas, falaram: "Meu, cara, os endemoniados lá que ninguém podia passar na frente, tem um cara aí, esse tal de Jesus aí." Ficaram até com medo, que aqui, ó, no versículo 24, no último, fala: "Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles," porque era tanto ali que eles falaram: "Meu, esse cara aí, nossa, mas ele é o nosso Pai, ele é nosso Deus, Jesus é maravilhoso, olha o que ele faz. Eita, Rei da Glória, aleluias, ele nos acorda, Rei da Glória, aleluia, que Deus maravilhoso, que Pai maravilhoso. Oh, glórias ao teu nome, meu Deus, aleluias." Vamos lá, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Coragem, filho, seus pecados estão perdoados." Mas alguns escribas diziam entre si: "Ele está blasfemando." Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse: "Por que vocês estão pensando mal em seu coração?
Pois é, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês sabem que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pescadores vieram tomar lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estarem tristes quando o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco ainda fica maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres rompem, o vinho derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha morreu agora mesmo, mas venha e põe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e seguiu juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher, durante 12 anos, vivia sofrendo uma hemorragia. Veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar nele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço disse, saiam daqui porque a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa demônios pelo poder maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tinha pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o final do capítulo 9, e a gente pode ver aqui mais uma vez a fé, né? Aqui uma fé, palavra de fé, em que Jesus cura, em que Jesus faz milagres, e tudo por meio da fé, e tudo ali, desde a cura de um paralítico em Cafarnaum, em que ele cura os pecados do paralítico, mas as pessoas mesmo assim duvidam, e ele fala assim, então eu vou curar para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E as pessoas ficam maravilhadas, falam, que homem é esse? Que isso? Aqui, eles davam glória a Deus. Vendo isso, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. É lindo demais. E aí depois as pessoas perguntam, nossa, Jesus, por que você
tá ali na mesa com publicanos, com pecadores, ele fala assim, ó, no versículo 12, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então ele tá falando assim, ó, tô no meio deles, porque é eles que precisam de médico, não é os sãos, não. Eu vim aqui salvar os pecadores, não é os perfeitinhos, não. Igreja, gente, igreja é um hospital, é onde as pessoas vão que elas sabem que não são perfeitas. As pessoas imperfeitas vão lá no hospital para ser ali libertas, para aprender mais de Jesus, para aprender mais desse médico dos médicos, desse homem que cura, desse Deus maravilhoso. Eles querem aprender mais. Entendeu? Então é isso, a igreja não é lugar de gente perfeita, não. O evangelho do Senhor não é lugar de gente perfeita, não. É lugar de pessoas impuras, pessoas imperfeitas, que arrependem dos pecados, que arrependem de tudo e vão em busca da perfeição, vão em busca de Jesus Cristo de Nazaré, vão em busca da glória dele, buscar a face dele, não as bênçãos. As bênçãos são consequências do Senhor. O Senhor vai te abençoar pelo que você é, tá? Mas é buscar a face dele, buscar o amor dele, buscar quem ele é. E aí a gente vê, né, que ele fala do jejum ali, dos discípulos dele não estar jejuando no momento, porque eles estão ainda presentes com o noivo, que o noivo seria Cristo, né, ali que ele fala, e ali a gente vê a mulher enferma, que a mulher ali, ó, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque consigo mesmo dizia, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, vendo ela, disse, coragem, filha, sua fé o curou. Então ali, mais uma vez, a representação da fé, como ela cura, né? Jesus, ele ama a fé, Jesus, ele ama quem tem fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluias, meu Pai. Ali, quando ele ressuscita a filha do chefe da sinagoga, né, que as pessoas riem e falam, meu, ela tá morta. Ele fala, não, ela tá dormindo. Pega na mão dela ali e ressuscita. Aleluias, glórias a Deus, a cura dos cegos, que ali os cegos vêm e falam assim, tenha compaixão de nós, filho de Davi. E aí Jesus fala, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles falam, sim, Senhor. Então Jesus fala que faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E ali tudo a gente pode ver ali no último ali, no versículo 36, que Jesus vê as multidões e ele se compadece delas, porque Jesus conhece o coração, pensamentos, e ele vê ali que as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus fala ao seu discípulo, ó, pede a Deus que ele envia pastores, que ele envia aqui porque a seara é grande. Então pede ao Senhor da seara que envia mais ali para pegar, né, para recolher essas pessoas, para estar aqui, para estar guiando essas pessoas. Glórias a Deus, a gente pode ver aqui nesses dois capítulos a fé, que o Senhor quer que nós tenhamos fé, que Ele quer que nós pedimos com fé, que Ele quer que nós vivemos e tenhamos fé para tudo sempre. Fé no nome dEle, fé nele, porque ele cura, porque ele faz para aquele que tem fé. Amém? Amém. Eu queria orar por você aí agora. Se você puder fechar seus olhos, curvar sua fronte. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado pela palavra de hoje. Senhor, muito obrigado por teu Espírito Santo. Pai, venho pedir que o Senhor venha abrir nossa mente, abrir nosso coração para que essa palavra que foi ministrada, que ela entre, que ela faça morada, Pai, que nós venhamos mudar e cada vez mais estar presente, Senhor, na Tua palavra, na Tua presença, na Tua glória, na Tua honra, Pai. Obrigado, peço que o Senhor continue nos guardando, continue, Senhor, colocando amor no nosso coração, temor ao Senhor, Pai, e que venhamos cada vez mais ser pessoas melhores para a Tua honra e Tua glória somente, Senhor. Isso é o que eu te peço, já venho te agradecer pela vida de cada um, pela vida, pelo dom que o Senhor nos dá, Pai. Isso é o que eu te peço, te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, meu Deus. Amém e amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe, viu?